Olá pessoal, boa tarde a todos e a todos. Agradeço a participação de vocês para acompanhar esse que será o nosso último painel do Summit de Saúde Financeira da FEBRABAN, um evento conduzido em cooperação com o Banco Central do Brasil. E hoje nós vamos discutir temas extremamente relevantes para toda a sociedade. Nós teremos aqui convidados e convidadas que vão abrilhantar o nosso painel com boas práticas do que está sendo feito, não só pelas instituições financeiras, mas também pelos órgãos de defesa e proteção do consumidor. Vai ser um excelente momento para vocês que estão nos ouvindo entender um pouco mais do que está sendo feito, o que está sendo proposto para a sociedade, no olhar para o jovem, para a criança, para o adulto, para o idoso, em diferentes momentos da sua vida e também nos seus diferentes momentos de vulnerabilidade. É um olhar do setor bancário para o futuro, incorporando tecnologia. Vocês acompanharam nos painéis anteriores o uso massivo através da tecnologia, proporcionando inovação e avanço para que, de fato, os conteúdos cheguem no consumidor no momento certo, na história de vida de cada consumidor dentro da sua jornada. Então aqui a gente vai trazer um pouco do que está sendo feito pelas instituições e eu espero que vocês aproveitem cada vez mais. Para apresentar as boas práticas, eu convido aqui ao palco para compor esse painel e compartilhar boas conversas, o Marcelo Moreno, que vou já contextualizar aqui, Head de Finanças Sustentáveis da Caixa, seja bem-vindo. Eduardo Trigueiro, analista de cidadania e sustentabilidade do Sicoob. Josi Guedes, gerente de soluções na diretoria de clientes, mercado de pessoa física do Banco do Brasil. Seja bem-vinda, Josi. Rosana Guiar, superintendente de ESG do Banco BMG. E para abrilhantar ainda mais, Cláudia Silvano, diretora do PROCON Estadual do Paraná e professora do curso de Direito do Consumidor. Que privilégio, pessoal. Um evento de tecnologia usando papel. Obrigado, Melody. Obrigado, pessoal, também. Era só um quebra-gelo. É só um quebra-gelo. E eu imagino esse tamanho todo, esses braços todos com um monte de papel, isso aí ia dar confusão. Bom, para mim é um privilégio ter vocês aqui, pessoas que estão no nosso dia a dia, proporcionando e pensando, né, dentro das instituições os melhores caminhos e as melhores boas práticas para chegar no consumidor a melhor orientação financeira, diferentes tipos de perfil de consumidor. Então, vamos começar a nossa conversa. Eu convido aqui primeiro para trazer para a gente o Marcelo, o Moreno, da Caixa. Como que a Caixa concilia o papel de agente de políticas públicas com o banco comercial, atuando com a educação financeira no tripé, escola, jovens e famílias. Traga um pouco para a gente das boas práticas da Caixa. Obrigado, Elton, pela oportunidade de compartilhar um pouco da nossa experiência. Não é a primeira vez que me chamam de Marcelo. Tem um jogador super famoso, né, o Marcelo Moreno. Eu queria jogar a bola igual ele, mas o meu nome é Moreno. Eu trabalho na Caixa há 20 anos. Hoje eu estou respondendo pela área de finanças sustentáveis e bancarização. E um dos nossos mandatos é justamente o de educação financeira. E para falar um pouco desse tripé, eu vou contar uma historinha para vocês, né? No ano passado, no início de 2024, a gente recebeu um grande desafio do governo federal. Então, como a Caixa é um dos principais agentes de políticas públicas do governo, né, um braço forte ali de apoio às nossas políticas, especialmente as de transferência de renda, a gente recebeu esse desafio de implementar o programa Pé de Meia, né, que é um programa lindo, né, de combate à evasão escolar, mirando o futuro, né, dos nossos jovens, né, como a gente consegue reforçar a importância da educação na transformação do país, né. E o Pé de Meia, ele veio como um desafio grande porque a gente tinha como mandato fazer o pagamento desse benefício para esses milhões de jovens, né? A gente está falando hoje de quase 4 milhões de jovens beneficiados pelo programa, né? E de um investimento da ordem de 12 bilhões de reais por ano, né? Então, um desafio enorme. Mas, para além desse papel, né, dessa prestação de serviço público, como que a gente conseguiria agregar valor à vida desses jovens, né? Transformar, de fato, esse benefício
em algo que pudesse ensiná-los, né, a lidar com o sistema financeiro, pensando que para muitos deles, né, seria a primeira experiência com uma gestão de uma conta bancária. E até estava comentando com a Josi mais cedo, né, a Caixa não é talvez a marca que mais comunica com o jovem, né? A gente, talvez no imaginário da maioria das pessoas, né, o cliente da Caixa é aquele cliente que vai financiar uma casa própria, né, ou é um velhinho que ainda tem uma poupança, né? Então a gente tinha esse desafio, né, de rejuvenescer a marca, né, e de como se conectar com o jovem, que era um cliente que a gente não estava tão habituado a lidar no nosso dia a dia, né? E para isso a gente teve um grande insight, que foi retomar os poupançudos, né? Os poupançudos foram criados em 2006. Naquela época o intuito do poupançudo, não sei se todos vão se lembrar, era um cofrinho, né, um cofrinho de plástico, né, de acrílico, que incentivava as pessoas a pouparem, né? Então as pessoas que faziam poupança na Caixa, e era especificamente poupança, o produto poupança, elas recebiam um cofrinho. O Banco Central deve ter detestado, né, porque a gente reteve muita moeda em casa, né, as pessoas começaram a guardar moedas nos cofrinhos, mas a ideia do produto era realmente estimular o hábito de poupança, né? E nesse novo contexto, né, a nossa ideia era de que esse produto, de que esses personagens, né, eles assumissem um novo papel na sociedade, né? E a gente recriou os perfis, então eles têm, cada poupançudo hoje tem uma identidade própria, né? Tem um objetivo, né, um tema que eles carregam consigo, e a gente tem usado esses poupançudos para interagir com o jovem, né? Então, por meio do Caixa Tem, que é a nossa principal ferramenta de pagamento de benefícios sociais, a gente faz essas interações, a gente cria algumas mensagerias, né, para os jovens, para que eles entendam, né, como lidar com esses recursos. Mas para além dos jovens, e aí voltando à sua pergunta, né, Welton, a gente percebeu, estudando esse público, o quanto o jovem hoje ele consegue ser um vetor de informação, de disseminação da educação financeira para dentro das suas casas, né? Então, muitas dessas famílias, né, os pais, eles tiveram que abdicar dos estudos, né, e hoje eles conseguem manter os seus filhos estudando na escola, claro, com o apoio do benefício social, mas eles também têm um déficit de educação financeira, né? Então a gente percebeu que se a gente capacitar esse jovem, né, se a gente investir nesse jovem, ensiná-lo a fazer gestão de recursos, né, desde cedo, além de garantir um futuro melhor para ele, a gente também consegue gerar uma transformação da família, né? E a partir disso, a gente começou a prospectar parcerias. Então, um grande parceiro da Caixa hoje é o Instituto Ânima, com o projeto Carretel. Não vou me aprofundar muito no projeto, mas é um projeto interessantíssimo, porque ele trabalha justamente na base, ele trabalha nas escolas públicas, formando professores para que eles possam disseminar conteúdos de educação financeira. Então, é uma especialização que a gente está formando professores da rede pública. Esses professores, eles se especializam e repassam esses conceitos para os alunos. E por meio desse projeto, com o investimento do Fundo Socioambiental, a gente tem conseguido também fazer um acompanhamento das famílias desses jovens, né? Então também é uma perspectiva que eu gosto de trazer também, de que a gente precisa viver dois mundos, né? A gente tem o mundo digital, que é o mundo que dá escala, a gente sabe da importância de aplicativos, né, de soluções digitais, das fintechs também, desse trabalho todo que é feito no mundo digital, mas a gente não pode esquecer do lado humano, né, e de como as relações humanas também fortalecem esses conceitos, né? E esse é um projeto que ele fala muito com esse lado mais humano da educação financeira. Um outro projeto que a gente está trabalhando também em parceria, afinal a gente não faz nada sozinho, né? Hoje está cada vez mais claro essa atuação em ecossistema, é uma parceria com o Instituto CNP, que é o projeto Saldo Positivo, que também atua com jovens do ensino médio de escolas públicas, e aqui a gente já está trabalhando com uma jornada mais híbrida, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está criando uma trilha de desenvolvimento da educação financeira, uma trilha digital, a gente também está apoiando com mentorias presenciais. Então, a gente forma também os professores e eles, uma vez capacitados, também eles fazem algumas interações com os alunos, e a gente sempre estimula da mesma forma
que os jovens levem esses conhecimentos para dentro de suas casas. Tá? Eu vou passar um videozinho aqui para a gente mostrar a importância dessas interações, dessas oficinas. É uma oficina que a gente realizou lá em Brasília, num piloto, de uma oficina de dinheiro e juventude, né? Com alguns testemunhos de como foi esse projeto. Sobre educação financeira eu não entendia muito, agora eu entendo que não é só gastar, ganhar ou perder dinheiro, eu entendo que tem muito mais sobre isso, tem uma questão emocional por trás, tem tudo uma inteligência por trás e eu percebi que eu vou levar isso para minha vida. E hoje eu saí daqui sabendo como administrar o meu dinheiro. Que é essencial, que deve ser trabalhado, no meu ponto de vista, desde a base, né? Desde pequenininho seria muito interessante. Mas já que a gente não tem todo esse acesso, toda a oportunidade que a gente tem de estar acessando para a gente é muito enriquecedor. E hoje foi uma alegria muito grande porque a gente conseguiu reunir escolas públicas de Planaltina, Centro de Ensino Médio e Centro Educacional, junto com a programação da Caixa e junto com a metodologia do Fórum, que é trazer uma palestra, trabalhar a mão na massa sobre como fazer o Canvas de vida, como fazer a trilha do saldo positivo e depois trazer uma oficina mais lúdica de arte de rimar e que a gente possa também relaxar, se divertir quando o assunto é dinheiro. A ideia é exatamente que eles possam voltar para casa com vontade, com curiosidade, então por isso a gente desenvolveu atividades que são pedagógicas, que são lúdicas, que tragam o assunto de uma forma bem tranquila e bem acessível. É isso, Elton, que eu queria passar para vocês. Queria colocar, né, a nossa empresa, né, a nossa unidade à disposição. Quem tiver ideias novas também para compartilhar. Quero conhecer as ideias dos colegas aqui também. A gente pode muito trabalhar em parceria, né? Porque essa é uma agenda que, se a gente se juntar, a sociedade só tem a ganhar. Então, obrigado pela oportunidade e estou à disposição para a gente discutir o assunto aqui. Moreno, é bem legal. Ontem o presidente da Caixa comentou, né, sobre essa questão da transformação digital dentro do banco, né, exatamente para levar ainda mais essa capilaridade que o banco tem de chegar nos programas sociais e, de fato, trazer isso para esse olhar para que os jovens e levar a orientação financeira desde a base. Vocês estão trazendo, exatamente, levando o pé de meia para esse público que é o primeiro salário, vamos dizer assim, né, que é fruto de um trabalho de um ano todo, de estudo, para concluir. E o que eu faço com isso, né? Então, trazer a orientação nesse momento é fundamental para começar desde já a mudar a relação dele com o sistema financeiro e com as próprias finanças pessoais. Então, parabéns. Conecto o teu tema com aqui o Cicobi. Eduardo, o Cicobi já vem fazendo um trabalho de longas datas. O Feltrin, o Amaury comentou na parte da manhã, foi o primeiro diretor de cidadania financeira do Banco Central, então foi a pessoa que levou esse tema para o Brasil. Ele hoje está dentro do Cicobi, reforçando ainda mais essa pauta. A gente tem muito a agradecer ao Feltrin, então já faço menção aqui ao grande colega, faz parte do nosso comitê SG. Então, quando falamos de educação financeira e o seu impacto, né, na transformação do comportamento da população, é fundamental incluir alguns públicos, né, crianças e os jovens, que é o que vocês trouxeram, né, desde já começar a formar essa nova geração, né, com consciência diferente, que muitas vezes não foi passado pelos seus familiares porque eles não tiveram essa oportunidade, né, e agora a gente tem a oportunidade de levar para esse público, né. Então, ensinar desde cedo o valor do dinheiro e a importância da poupança, de poupar em si, né, de fato, nós vamos conseguir transformar essa geração que começa agora com adultos muito mais conscientes e conscientes financeiramente, né? Então, fala pra gente, dentro do Departamento de Cidadania Financeira do Cicobi, como que vocês estão trabalhando esse tema com jovens e crianças? Ok. Boa tarde, Welton. Boa tarde aos colegas painelistas. Boa tarde ao nosso público, né, que separou um tempinho para prestigiar a gente, né? Febrabantec, né? A gente fala tanto de tecnologia, de repente a gente está aqui falando de educação financeira, mas vai ter tecnologia, enfim. Vez ou outra a gente está conseguindo aí, junto com os nossos desafios do dia a dia, envolver as duas temáticas, né, para promover da melhor maneira possível o assunto para as comunidades, enfim, não só cooperados do Cicobi, mas dos diversos sistemas, também das comunidades de uma maneira geral.
Bom, hoje o Sicoob mantém um ecossistema de educação financeira com diversas soluções, né, que vão desde soluções como podcasts, videocasts, enfim, até soluções mais robustas que envolvem cursos, workshops e por aí vai. Mas para trazer para essa pauta eu queria destacar o programa Financinhas, né? Esse é um programa que nasceu dentro de casa, através de uma coleção de livros infantis que falam sobre educação financeira para crianças e jovens, né? Tô, inclusive com o bottom do Caio aqui, que é um dos personagens, e a ideia é exatamente essa, trazer de uma forma mais lúdica como a educação financeira pode ser inserida na rotina das crianças. Então isso começou dentro do Sicoob. Hoje essa coleção ela é composta por 4 livros e mais 2 animações. A gente tem um projeto de desenvolver mais animações ainda durante o ano de 2025. E os nossos voluntários costumam ainda, aliás, utilizar esses livros e as animações como objetos de aprendizagem em ações pontuais que acontecem dentro da própria cooperativa, em praças, escolas, igrejas, enfim. E aí, a partir dali mais ou menos do ano de 2018, 2019, quando a gente teve o advento da inserção da educação financeira como tema transversal na Base Nacional Comum Curricular, a gente pensou na possibilidade de estruturar todas essas atividades que os nossos voluntários faziam e ainda fazem, para que ajudássemos os professores do Ensino Fundamental 1 a executar também essas atividades dentro de sala de aula, e assim nasce a segunda frente, né, de atuação do programa Financinhas, que é o Financinhas nas escolas. Então a ideia do programa é dar esse suporte para que os professores do ensino fundamental consigam conciliar a atividade de educação financeira com o currículo escolar. Como o assunto hoje é tratado de maneira transversal na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, a ideia é que os professores se aproveitem das disciplinas que já existem no currículo escolar, como é o caso de português, matemática, ciências naturais, enfim, e conciliar a atividade de educação financeira com esses assuntos. E como que funciona nessa parceria? O Sicoob tem situações em que procura as escolas de determinadas regiões, até porque a gente tem hoje quase 5.000 pontos de atendimento pelo Brasil, então a gente tem essa capilaridade de chegar em diversas comunidades, e a gente também tem demandas de escolas que nos procuram, né, a respeito da implementação do programa. E aí, a partir do momento que é fechada essa parceria, a gente disponibiliza uma trilha online para que esses professores possam entender como que o programa funciona, as premissas de educação financeira e outros assuntos, Welton, que a gente acaba abordando junto com a educação financeira, né? Como é o caso da cidadania, o consumo sustentável. Então, são outros conceitos que a gente acaba trazendo junto ali para não ficar somente na educação financeira, né? E aí, a partir do momento que esse professor conclui essa trilha, a gente chama eles para realizar um workshop, que aí a gente ajuda eles no sentido de idealizar quais atividades que eles conseguem realizar dentro da sala de aula. Os profissionais do Sicoob apoiam eles nesse sentido, né, até por conta de todo o entendimento de educação financeira que a gente já tem. E a partir disso a gente também tem os materiais pedagógicos e metodológicos que são também disponibilizados para que esses professores possam trabalhar essa educação financeira dentro de sala de aula. Durante o ano letivo, eles executam essas atividades, sempre com acompanhamento da cooperativa, né, dos funcionários da cooperativa junto à instituição. E no final do ano a gente faz uma reunião para entender como que se deu, né, que tipo de desafio que ocorreu, facilidades, que tipo de melhorias que a gente pode implementar na metodologia. E normalmente saem grandes histórias, né? Eles nos mostram fotos, vídeos de atividades que aconteceu dentro da sala de aula, enfim. E aí, só para vocês terem uma ideia, né, da magnitude, né, o programa ele foi lançado oficialmente em 2022. Só no ano de 2024 nós beneficiamos mais de 46 mil alunos, foram 300 escolas participantes e 1.500 professores envolvidos. Mas claro, né, que quando a gente fala de transformação, talvez os números fiquem aquém do que de fato a gente quer mostrar, né? Eu queria contar para vocês rapidamente 2 histórias que remetem bem a essa questão da transformação da educação financeira na vida das pessoas. Uma delas ocorre aqui no interior de São Paulo, numa cidade chamada Taquarituba. Os profissionais lá da região do Sicoob ouviram uma oportunidade de executar o programa Financinhas numa APAE, para quem não conhece, né, é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, e eles conseguiram fazer adaptações no programa para implementar o Financinhas para crianças com deficiência. E aí, uma das histórias mais bacanas que a gente ouviu é de um jovem que participou do programa e que nunca tinha ido a um supermercado, porque os pais não consideravam ele apto para entender como funcionava o estabelecimento, a troca do dinheiro por um produto ou serviço. E através de uma atividade que o professor da APAE levou ele até o supermercado para fazer uma pesquisa de preços, ele conseguiu entender como que era a dinâmica de um supermercado, porque ele não entendia nem como que o alimento chegava até a casa dele. Então isso parte do princípio do que a gente quer com o programa, que é exatamente prover cada vez mais autonomia e independência para que as pessoas tomem as decisões financeiras da melhor maneira possível.
E tem uma outra história bacana que acontece no interior de Minas, né? A professora Lindaura, ela dá aula numa escola que fica numa comunidade quilombola, Santo Antônio dos Moreiras, que é próxima a Angelândia, Vale do Jequitinhonha. Não sei se tem alguém aí da região, mas talvez alguém conheça. Ó, Adalberto ali, que é diretor do Scope Crédito Jequitinhonha, está ali prestigiando a gente. E essa comunidade, para vocês terem uma ideia, em épocas de chuva, ela fica praticamente isolada por conta da dificuldade de acesso de chegar ao local, né? E a professora Lindaura, né, conheceu o programa, começou a executá-lo dentro de sala de aula, e a partir do relato que ela fez para a gente através de um prêmio que a gente tem todos os anos, que é o Prêmio Cooperar para Transformar, ela foi uma das selecionadas e passou por uma experiência em Brasília, conseguiu, através dessa premiação, ela conseguiu conhecer a cidade de Brasília, fazer esse tour, conhecer uma das nossas sedes e participou também de uma imersão educacional com um profissional, né, não sei para quem está na área de educação, o professor Pacheco, né, que é um dos grandes expoentes hoje da área de pedagogia. E ela nos relatou como esse momento, através da educação financeira, né, de um prêmio nesse caso, transformou a vida dela, inclusive perspectivas da forma de trabalhar a educação financeira, não só na vida dela, mas na vida dos alunos. E é um dos preceitos que a gente sempre tenta trazer para os nossos programas, né, que a educação financeira, ela precisa de fato dar essa autonomia para as pessoas. E aí muitas vezes a gente vai trabalhar, claro que aqui a gente está com foco de falar de educação financeira para crianças, mas a gente tem muitos adultos também precisando disso, né? E às vezes quando a gente vai falar ou precisar da interveniência de um adulto para falar de educação financeira para criança, a gente muitas vezes esquece que esse adulto talvez não tenha tido acesso a essa educação financeira, né? Por isso que hoje a gente, além do Financinhas, também tem outros programas nesse sentido. E aí é bacana mostrar essas histórias, né? Porque, como eu disse, né, acho que vai muito além de números, né? Quando a gente, claro que dentro desses 46 mil alunos a gente deve ter diversas outras histórias de transformação, enfim, mas eu quis destacar essas duas justamente por conta das singularidades. Porque talvez para muitas pessoas, né, a primeira dificuldade, por exemplo, para um aluno da escola especial da APAE ou para uma professora que está numa comunidade quilombola distante dos grandes centros, seria, talvez não seja possível aplicar um programa como esse nas nossas comunidades. E né, desde que a gente tenha, claro, todo o conhecimento e todo o apoio como o Cicobi tem procurado levar para essas comunidades, tá? E aí eu deixo o convite para vocês, né? Vocês estão vendo algumas imagens ali da coleção Financinhas. Quem quiser ter acesso aos livros, no site do Instituto Cicobi, né, que é institutocicobi.org.br, vocês conseguem fazer o download dos livros em PDF. Hoje ele está em 4 idiomas, né, além do português, inglês, espanhol e pomerano, né? Tem algumas regiões do Brasil que utilizam o livro, inclusive na educação infantil. Então fica o convite para vocês, caso vocês queiram começar a transformação dentro de casa, né, de repente com os filhos, sobrinhos, amigos, enfim. Os livros estão lá à disposição e vai ser um maior prazer compartilhar com vocês todos esses ensinamentos de educação financeira, tá bom? É isso, Elton. É muito legal, né, pessoal? Que o meu papel aqui de moderador é delicioso, assim, porque é o que a gente vive isso diariamente, né? E eu constantemente vou reforçar para vocês que estão nos ouvindo que tudo isso que está sendo falado aqui é para vocês, para que vocês possam utilizar para vocês enquanto adultos, para que vocês possam replicar para crianças que estão dentro da casa de vocês ou para a sociedade, para a comunidade de vocês. Então, assim, as instituições que estão aqui trazendo todos os sistemas simplesmente estão mostrando que tem isso à luz, que pode ser utilizado e acessado a qualquer momento. Então, peçam, nos acionem, cobrem para que isso chegue na comunidade. Então as escolas podem acionar aqui tanto a Caixa como o Cicobi, como também as outras instituições. Então sempre entendam que todas as mensagens que estão sendo passadas aqui é para que vocês possam usar o papel de vocês nesse momento do painel como multiplicadores dessa informação. Nós já gostaríamos que toda a sociedade estivesse aqui no Febrabantec, mas nem todo mundo teve o privilégio de estar aqui como vocês estão. Então multipliquem essas mensagens, porque eu acho que são cases aqui maravilhosos. Bom, Rosana, eu queria entender um pouquinho do Banco BMG. Vocês estão fazendo um trabalho que a gente acredita também que é desmistificar, né, a linguagem da educação financeira, trazer menos engravatado, como a Mauri comentou no primeiro painel, né, e trazer uma linguagem mais leve, mais divertida, mais lúdica. E eu sei que dentro do BMG tem um instituto que vocês trabalham fortemente também levando a orientação financeira para diversos públicos. Então, como que o BMG está utilizando a forma lúdica da educação financeira, né, da linguagem, para chegar em muito mais pessoas, levando cada vez mais orientação financeira para mais pessoas dentro do nosso país? Ok, obrigada. Boa tarde, pessoal. Obrigada, gente. E obrigado pela pergunta, Elton, porque ela tem tudo a ver com o que a gente... eu acho que eu tô... tá aqui.
Deixa eu só pegar o passador aqui antes de eu começar a falar, que fica mais fácil. Tem tudo a ver com o que a gente está fazendo lá no BMG. Desde que a gente começou a pensar a questão da educação financeira, como é que a gente ia colocar isso em prática, o desafio que a gente se colocou era assim, como é que a gente torna esse assunto, que é complexo para uma grande maioria das pessoas, principalmente para criança, e sinceramente falando, muitas vezes é chato também, né, dependendo da visão de quem está olhando. Então, como é que a gente transforma isso numa coisa legal, numa coisa leve, numa coisa gostosa, né? Porque a gente sempre teve a convicção de que e a neurociência prova isso, né, de que a criança aprende melhor quando ela está brincando, quando ela está se divertindo. E a gente, adulto, né, e a criança que está dentro da gente também aprende melhor quando a gente está se divertindo. Então, a gente quis trazer isso para a educação financeira do BMG. Esse é um trabalho do Instituto Marina e Flávio Guimarães, né, junto com o Banco BMG. O Instituto é o braço social de todas as empresas do grupo BMG. Aqui apresentando para vocês, só voltando aqui, né? Peraí, só um pouquinho. Esse é o Bemi, né? Esse esquilinho laranja que está aqui. Ele é o personagem principal da nossa história, de todas as atividades que a gente faz de educação financeira, que tem literatura, que tem jogos, que tem contação de histórias, tem uma série de atividades, eu vou mostrar rapidamente aqui, que o objetivo é levar a educação financeira, mas sem a criança perceber que ela está aprendendo, né? Ela está ali brincando, se divertindo, e à medida que ela vai fazendo isso, ela vai aprendendo e trazendo aqueles ensinamentos para o dia a dia dela. O BM, que é esse nosso protagonista, até o Moreno estava falando, a gente segue a mesma lógica. Ele é o cofrinho do BMG lá dos anos 70, ele era muito icônico, principalmente em Minas Gerais, né, que era o cofrinho do esquilinho, as crianças sonhavam com aquele cofrinho. Não sei se tem alguém de Minas aqui que é dos anos 70 que lembra do cofrinho. E aí, quando a gente foi pensar nesse personagem, eu falei assim, não, vamos ressuscitar o BM. Hoje é lógico que a gente está em 2024, então ele é uma inteligência artificial, ele é um esquilinho, é a forma principal dele, mas ele se transforma numa série de coisas. E ele leva um grupo de crianças junto com ele para navegar na questão dos conceitos principais de educação financeira, né? A gente fala de crédito, de poupança, de endividamento, de gestão dos seus recursos, e como é que a gente pode fazer isso de uma forma melhor, mas de uma forma interessante, né? A gente conta a história de uma forma interessante. Então, esse foi a primeira atividade que a gente fez, que foi esse livrinho. Ele está na Amazon, depois eu vou deixar o QR Code para vocês baixarem. E o legal desse livrinho é que o BM, junto com duas crianças, eles navegam numa máquina do tempo pela história do dinheiro, desde o princípio até chegar nos dias atuais, para ajudar o menino a resolver um dilema que ele tem. Ele tinha toda vez que ele tirava nota alta na escola, o pai levava ele no cinema e comprava pipoca. E aí ele tirou nota alta e ele veio para casa sonhando com a pipoca e com o cinema, e aí ele chegou, os pais estavam passando por uma situação financeira difícil e não foi possível. E aí esse dilema, que é o dilema inicial, faz toda essa história acontecer. Porque aí na cabeça dele, tipo assim, vamos fabricar dinheiro, né? Porque aí a gente resolve. E aí o BM vai ensinando para ele, através da história do dinheiro, né, no mundo, por que não dá para... Caiu o meu coisa aqui. Por que não dá para a gente produzir dinheiro, né? E aí ele vai contando e toda essa história para as crianças, e junto com as crianças ele chega à conclusão, e depois ao final junto com a família, do que é preciso fazer, né, para que realmente aquela família possa resolver a questão financeira. Mas tudo isso de uma forma muito lúdica, muito leve, muito divertida, que faz você aprender sem realmente perceber que você está aprendendo, né? A gente fez 14 mil exemplares impressos, já foram distribuídos em escolas e organizações não governamentais que o Instituto apoia. E a gente também criou uma versão que está no Google Books, que está na Amazon, está nos nossos sites também. Então, depois, ao final, eu vou passar para vocês baixarem. E, como o Elton falou, levem para suas crianças, para as crianças que vocês conhecem, porque é super interessante. A gente já tem aqui até agora 18 mil baixados, né? E acho que uma coisa bacana que aconteceu nessa história é que
quando a gente leu o livro, né, e as pessoas foram lendo, falaram assim, nossa, eu também aprendi alguma coisa com isso. Nós tinha um monte de coisa nesse livro que eu não sabia e que agora eu aprendi. E aí disso nasceu um outro projeto que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho, que eu já conto. Aqui um pouquinho, né, do trabalho que a gente faz de distribuir ele pelas escolas e com uma série e nas organizações que a gente apoia. E a gente tem até algumas experiências da gente voltar e a criança conta a história para a gente do BEM, então mostra realmente que ele fez toda a diferença ali. E a gente tem um trabalho de contação de histórias com a autora, né? A escritora que é a nossa parceira é a Flora Manga, que é uma escritora mineira. E ela também tem um projeto de contação de histórias para crianças e para adultos, então a gente fez essa parceria com ela e a gente vai nas escolas, vai nas bibliotecas municipais para juntar a criançada e poder contar a historinha do livro. No finalzinho eu vou mostrar um vídeo, isso é super divertido. Bem, do livrinho nasceu essa ideia da gente ter um game, né? Um jogo de tabuleiro no estilo de Monopoly, Banco Imobiliário, para a gente poder, com o mesmo tema, amplificar ainda mais a ação. Então a gente desenvolveu esse jogo, aqui vou mostrar ele um pouquinho para vocês, né? Aquele jogo são 4 trilhas, tem dinheirinho, tem as cartas de desafio e a criança vai aprendendo brincando, né? Então, por exemplo, ela vai andando na trilha e aí ela apostou numa bet. A gente não chama de bet, a gente chama de foquinha, mas ela apostou e aí ela não ganhou nada. Então ela volta a X casas, ou seja, ela aprende brincando de que isso não é uma boa ideia, não adianta você apostar, você vai provavelmente perder dinheiro. E assim sucessivamente, tipo, ela quer comprar um tênis, vale a pena comprar financiado, vale a pena comprar um tênis de segunda mão, e assim sucessivamente ela vai andando por essas trilhas e aprendendo no dia a dia com as coisas que ela vive na vida dela, né, com dilemas da vida dela, quando as decisões são acertadas e quando elas não são as melhores decisões, e aí ela é penalizada no jogo. Esse jogo, a gente está trabalhando na mesma linha do Cicobi com as prefeituras, né? A nossa ideia é levar o jogo para a sala de aula, porque a gente entende que, primeiro, é uma forma de amplificar, né? Um grupo de jogos faz muitas crianças brincarem, e é uma forma de tornar o ensino, levar a educação financeira para o ensino da matemática, mas de uma forma gostosa, né? Acho que é bom para o professor, que tem um respiro ali na sala de aula e tem uma metodologia bacana com as crianças, e as crianças adoram, né? A gente trouxe algumas fotos aqui de alguns jogando, e a gente vê assim, vira aquela batalha realmente, aquela quase briga ali entre eles, né, entre os times, para realmente ver quem vai ganhar ou quem está sacaneando o outro no jogo, porque ele tem uns triquezinhos que faz você falir, né? O objetivo do jogo é você acumular o máximo de dinheiro e ganha quem tem mais dinheiro, né? Quem acumulou mais. Mas tem uma série de tricks para você levar o cara à falência, para ele perder, para ele recuar. Então, é um joguinho que faz, assim, você pode jogar inúmeras vezes que o resultado será diferente. Então, ele mantém a criança realmente entretida, né? E aqui a gente tem esse trabalho com as prefeituras que a gente está desenvolvendo para realmente levar isso para o dia a dia da criança, né? Na sala de aula. E por último, né, a nossa quarta atividade, como eu falei para vocês, quando as pessoas adultas liam o livrinho do BEM, elas falavam, nossa, aprendi uma série de coisas. E aí a gente teve a ideia de fazer uma publicação específica para a pessoa idosa, né, para o público 60+. Por quê? É o público principal do Banco BMG, né, o principal produto do BMG é o crédito consignado, então a gente tem boa parcela do nosso público é formado por pessoas 50+, 60+. E a gente viu, né, nessa população também uma população que carece muito de educação financeira e tem dificuldade de entender isso, né, principalmente porque tudo é muito tecnológico, né, e não necessariamente essas pessoas têm facilidade com a tecnologia. Isso é uma revistinha porque a gente quer fazer uma série delas, né, então em cada uma das revistinhas a gente vai trazer um tema diferente. E além da história, que tem o BEM de novo, mas aí é o BEM com outro estilo de linguagem, o BEM falando com os avós das crianças, né? E dentro da realidade que aquelas pessoas vivem, né? E nos dilemas que elas têm financeiros, e aí ele vai ajudando a resolver.
E também a gente traz aqui jogos passatempo, porque são importantes para a questão cognitiva do idoso, né, para estimular a função cerebral. É uma atividade que eles gostam e é uma forma da gente reforçar os conceitos através dos passatempos. A gente trouxe uma série dessas revistinhas aqui, de uma edição para vocês, então no final, quem quiser, o nosso time está aqui, a gente distribui, tá? Eu acho que uma coisa super relevante aqui, que a gente foi ouvir, na verdade, os nossos funcionários que atendem, né, o nosso cliente nas nossas lojas, para entender qual é o dilema, quais são os problemas maiores que eles enfrentam, e aí a gente escreveu os livrinhos baseado nisso. Eu acho que essa questão de ouvir, né, as pessoas, de ir até onde elas estão, entender o território delas, para você criar o conteúdo, ele é muito relevante, é fundamental para a gente realmente ter alguma coisa que seja empática, né, que gere conexão com o público. E aí, por último, queria mostrar aqui um pouquinho dos nossos resultados, mas eu não vou parar aqui. Aqui está o nosso QR Code, para quem quiser depois baixar o livrinho. Mas eu queria terminar com esse vídeo que mostra um pouquinho do que é esse trabalho que a gente está fazendo. O BEM, ele traz para a gente um convite: viajar pela história do dinheiro. E eles ficam super satisfeitos, porque sai da rotina da sala de aula para ampliar o conhecimento. Nossa, Antônio, se eu fizer assim, o que vira? Já disseram, isso aqui é um enorme, professor, está dentro de você mesmo. Poder oferecer aos nossos alunos uma orientação sobre a educação financeira vem de encontro a prepará-los para um futuro planejado. A maior lição que eu aprendi com o BEM foi que nem sempre a gente pode fazer as coisas do jeito que a gente quer e no tempo que a gente quer. A gente tem que esperar o momento certo para fazer e ajudar nossos pais. Eles foram muito felizes de escolher um tema tão importante que é a educação financeira e de entender que a educação financeira é um tema que precisa ser trabalhado desde pequenininho. Opa, voltei aqui. Então, gente, acho que esse é um pouquinho do que a gente está fazendo. Sigam a gente, entrem na Amazon, procurem o nosso livro. Acho que é importante levar educação financeira, né, para a população como um todo, para as crianças que estão perto da gente, para os idosos que estão perto da gente. Esse é um tema muito relevante, é um tema que a gente precisa, né, garantir que esteja mais perto das pessoas, que tenha esse entendimento, para que a gente possa realmente contribuir para uma melhoria de vida, para mais cidadania financeira, né? Tanto dos nossos clientes quanto da sociedade de forma geral. Então é isso que o Instituto e o Banco BMG estão trabalhando um pouquinho e que a gente queria dividir com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Rosana, obrigado. Eu acho que é mais um exemplo, né, de mecanismos e meios e ferramentas que a gente está disponibilizando para a sociedade como um todo. Josi, o Banco do Brasil tem mais de 200 anos, né? Então, assim, tem uma larga experiência, uma larga história junto à população. A gente tem percebido cada vez mais jovens, né, sendo introduzidos dentro do sistema financeiro, dentro do sistema bancário, através dos seus pais que mudaram a consciência, ou através deles mesmos, né, que pedem para usar o Pix, usar um cartão de crédito para poder se relacionar e comprar coisas novas. Ao mesmo tempo também a gente percebe que os índices de inclusão também não acompanham a questão da educação financeira, porque a gente teve, nos últimos anos, a Caixa ajudou a gente muito nisso na questão da pandemia, né, de incluir muita gente por conta dos auxílios. A gente teve uma vasta inclusão financeira e uma baixa educação financeira, ou seja, uma baixa qualidade na entrega desse serviço, né? Como que o Banco do Brasil tem atuado através das suas iniciativas de levar orientação e educação financeira para os mais diversos públicos que são assistidos hoje pelo banco?
Obrigada pela pergunta, Elton. Boa tarde, Febraban, que está aqui nos acompanhando nesse último painel riquíssimo. E que bom que eu posso contar aqui com meus colegas painelistas para contar um pouco, né, desse nosso desafio, que ele é comum, gente. Acho que a gente está trabalhando aqui com um propósito muito singular e muito valioso para a sociedade. Então, gostaria desde já de parabenizá-los. Estamos nessa, estamos juntos e o convite, né, que Moreno nos fez aqui faz todo sentido. E o Banco do Brasil, com essa startup, né, bicentenária que se reinventa, ele também tem isso como desafio e é um desafio macro na camada mais alta dos objetivos estratégicos dessa empresa. A gente também, assim como a Caixa trouxe aqui, né, o desafio do rejuvenescimento, ele é uma pauta para a nossa empresa, só que a gente trabalha isso em uma tríade. O rejuvenescimento no âmbito de estratégia, de atuação, o banco como um provedor de soluções financeiras, entregando valor para a sociedade. A gente trabalhou, então, o rejuvenescimento de brand, primeiro, né, tem todo aí um investimento nos esportes, entregando valor também, fazendo altos investimentos para estar aí nesse território. E aí a gente trabalhou rejuvenescimento de base, e aí vem toda a ampliação, acho que todo mundo aqui também trabalha, né, a entrega de valor, onde a gente entrega muito valor, sim, mas a gente também busca a captura de valor para que essas ações se tornem sustentáveis. Então, a gente está falando de aquisição de novos clientes e, por último, o banco tem na sua tríade o rejuvenescimento de resultado, que sim, é ampliar relacionamento com as gerações mais jovens. E aí a gente fez um longo esforço, gente, de inteligência, rodando aí país afora, ouvindo muito os nossos clientes nas diversas gerações, por meio de abordagens como conselhos de clientes, analytics também, porque aí o nosso CRM também faz um trabalho importante que devolve isso com dados. Esse dado que você trouxe, né, sobre a inclusão financeira versus a nossa educação financeira, a gente nem precisa ir tão longe, né? A gente acabou de sair de uma pandemia onde a gente teve aí o nosso poder de compra diminuído e as famílias, nossos clientes, eles têm uma realidade de endividamento. E nós, como instituições financeiras, está aqui a Febrabantec, né, nesse summit, trazendo uma pauta importante e atual, onde é a realidade das nossas instituições. A gente trabalha com isso, com a educação, com a orientação, com a entrega de soluções, mas sim, equilibrando o risco. Então, tudo isso é pauta estratégica na camada mais alta da nossa empresa. E para que a gente traga aqui como, né, o nosso case, revele, né, como a gente tem respondido isso como uma iniciativa inovadora, que tem chamado a atenção desse público específico, a gente traz aqui, então, a nossa atuação com as gerações mais jovens de clientes, e aí eu estou falando da geração Alfa, Z e Y. Então, os formatos mudaram, a gente está na economia da experiência. E por que a educação financeira, muitas vezes, nas escutas que fizemos, no design, né, com o cliente, a gente recebeu alguns post-its do tipo, eu não curto muito porque é chato. Gente, ele é transversal na BNCC. E essa geração é a geração que ainda trata a pauta educação financeira como algo que é entediante. E por isso eles não se interessam. Então, foi a partir dessa lente, a lente ampliada, o nosso cliente, como tomador de decisão, ele nos trouxe luz para responder com uma iniciativa que é gigante. Em todos os segmentos, a gente tem educação financeira no Banco do Brasil. E aí, num recorte agora de público jovem, como que a gente resolve se os jovens são tão exigentes? Se essa régua ela é muito alta. E a economia da experiência ela vem para resolver isso. Ninguém mais está interessado em comprar produto. O consumidor ele compra experiências e não seria diferente com a entrega desse valor, que é a educação financeira como fio condutor da entrega de valor para a sociedade. Aí a gente lançou, então, o que a gente chama hoje, né, a gente tem dentro da estratégia de rejuvenescimento, a gente entregou o nosso programa de educação financeira, Rolê que Rende, que ele é específico voltado para o público jovem. E aí, antes de revelar tudo que tem aqui, né, depurar bem esse case para vocês, eu gostaria de trazer um vídeo case que resume um pouco, né, desse movimento, o que a gente utiliza, que ferramentas são essas. É um recorte de um evento muito interessante, porque é um dos maiores de empregabilidade jovem do país.
é o Expo CEE, acontece aqui em São Paulo, então são milhares de estudantes e ali a gente colocou à prova o nosso modelo que hoje roda o Brasil de norte a sul, que é o circuito Rolê que Rende. Então vamos ao nosso case, por favor. E aí galera, Germano aqui da Super Grande São Paulo, nesse que é o maior evento do Rolê que Rende, aqui em parceria com o CIEE, na Grande São Paulo, uma expectativa de mais de 50 mil estudantes passando aqui pelo esse evento hoje. É o banco se conectando com o novo, é o banco sendo um banco próximo e relevante em todos os momentos. Nesse momento aqui, participando, eu percebi aqui uma grande adesão dos jovens na estratégia do rolê. Que a gente, além de tradicional, a gente sempre foi um banco de vanguarda e um banco inovador. Vai trazer grandes resultados para a gente, ampliando a base, sobretudo nesse time aí. E vim para te dizer que eu fiquei muito feliz de participar desse evento, uma feira cheia de jovens, cheia de gente querendo empreender, querendo abrir conta, querendo trabalhar no Banco do Brasil, o único banco na feira, e foi muito feliz aqui a percepção, muito enriquecedora e valeu muito a pena. Show de bola! Parabéns, Banco do Brasil! E subir no palco Banco do Brasil, bateu aquele orgulho, não bateu? Nossa, é uma experiência incrível, né, Josi? A gente poder estar com uma galera nova, cheia de energia, e o Banco do Brasil estar presente nesse ambiente é algo fantástico. Porque o banco é uma das empresas que mais investe em capacitação e educação dos seus funcionários. Então o que a gente traz como conteúdo para cá é aquilo que nós recebemos. Dá uma olhada no que está acontecendo aqui atrás, nesse background. A galera tá abrindo conta universitária e a galera tá reagindo aqui, né, apaixonados pelos produtos do banco, por todas as experiências e, claro, né, levando todos os mimos do Rolê que Rende. Esse desafio do TikTok é muito legal, interagiu com vários jovens, deu a oportunidade de ganhar dinheiro, de interagir com outras pessoas, muito legal. O nosso programa, ele então, formatos, né? Isso aqui é um dos formatos, mas para além de atuações em eventos patrocinados, nós temos os Inovatões, onde a gente apresenta e cocria desafios com movimentos de empresas juniores, estamos dentro da cadeia de valor ali das universidades, onde a própria instituição também recebe, né, como devolutiva ali a cocriação, o espaço, e também há um diálogo muito aberto sobre quais os desafios que eles gostariam ali de empreender. O empresariado júnior, ele é uma riqueza, é uma potência no país, porque ele já entrega esse valor ainda dentro da faculdade, e o Banco do Brasil tem investido nessa arena de crescimento e está muito junto dos universitários numa entrega que é constante, porque aí, olha como essa dinâmica de troca de valor, ela funciona muito rápido. A universidade, ela está presente nessa conversa como instituição, então ela é o vetor de transformação. O universitário, ele já está imerso em uma possibilidade ali, potencializando suas skills e já garantindo ali uma experiência para colocar no currículo. E tem uma marca que é provedora de soluções financeiras e de orientação, de carreira, de futuro promissor, de empreendedorismo, que se conecta ali e colocando à disposição o seu ecossistema. Então, essa dinâmica, ela tem funcionado com essa fluência. E, claro, como marca a gente aprende todos os dias. Eu não falei que era uma startup bicentenária, de 200 anos, então a gente aprende o tempo inteiro. E aí, claro, a gente vai investindo. A gente lançou recentemente, a gente tem um jogo de tabuleiro também, viu, Rosana? Um jogo de tabuleiro que também bebe aí do DNA, gente, de banco imobiliário, Monopoly, né, detetive. Então a gente conseguiu fazer aí, dentro de um liquidificador, um moedor de IA, lançamos aí uma inteligência, e é o jogo de tabuleiro do Rolê que Rende, que é o primeiro jogo de educação financeira com realidade aumentada. Inclusive eu trouxe
simbolicamente o Elton para te presentear. Vou presentear. O Elton vai receber, gente, como um representante dessa sala, tá? Eu não trouxe aqui para todo mundo, mas eu vou contar para vocês agora por que todo mundo leva também esse mimo. Porque aqui na Febrabantec nós estamos levando o nosso rolê para um outro patamar. Estamos indo além. O Rolê que Rende que é utilizado como uma ferramenta, um passaporte. Então, a gente entra nas escolas parceiras também, instituições, né, que inclusive são nossos clientes, né? A gente entrega esses artefatos eles utilizam como projetos de educação financeira e assim é entregue ali para as crianças, Fundamental 1, 2, ensino médio. Aquela conversa acontece e a gamificação também. E olha que legal esse case, isso aconteceu em Brasília, a gente em uma escola, entregando ali toda a gamificação do Rolê que Rende, uma criança de apenas 10 anos levou o Rolê que Rende para casa, no sentido de eu vivi o rolê. E aí contou para a mãe, e a mãe foi para o Instagram da escola para entender que rolê é esse, né? E essa mãe que estava ali com essa criança, ela trabalhava no FNDE. E quando ela viu aquele programa, ela disse, gente, eu preciso disso para os novos servidores, porque se eles não aprenderam ainda sobre educação financeira, que tal se eu conseguir levar? E aí, claro, né, pelas conexões com o Banco do Brasil, a gente fez um rolê e assim nasce também, gente, uma outra categoria. Falei que era para todos os segmentos. A gente tem o Rolê que Rende Pro, que é onde a gente já fala no nível de profissionais. E aí a gente vai falar sobre educação financeira de forma ampliada, assessoria, investimento e sobre como fazer aí o rolê render numa versão adulta, tá? E por que eu estou falando para vocês dessas segmentações? Porque esse passaporte que a gente entregava ficava em projetos educativos, mas não ganhava a escala das casas. Só os cases, né? O aprendizado ficava, mas a criança queria jogar mais. Então, aqui na Febrabantec, nesse evento que é apoteótico, né? para o mercado financeiro, a gente está lançando oficialmente o Rolê que Rende no Roblox e agora o nosso jogo de tabuleiro ganhou uma escala e uma plataforma, né, que é global. Esperamos que agora os professores, as escolas, as universidades, né, a galera, chamar todo mundo para o rolê, todo mundo agora pode criar a sua própria batalha do Rolê que Rende e aprender sobre os fundamentos e ter ali dinâmicas de como manter uma relação saudável com as finanças, tá? Eu vou então agora, né, tirar todo o suspense dessa plateia e vamos ao segundo vídeo mostrando aí que o Rolê que Rende virou Roblox. Já pensou em curtir o rolê e ainda aprender a fazer seu dinheiro render? Então se liga nessa! Chegou o Rolê que Rende Bebê, o novo game no Roblox. Um tabuleiro digital que simula o dia a dia da galera jovem, com conquistas, perrengues e decisões financeiras importantes. Você joga, se diverte e aprende a equilibrar a grana com a vida social. A cada rodada, um novo desafio. Vai gastar, poupar ou investir? Monte sua estratégia, resolva imprevistos e conquiste seu espaço. Tudo isso enquanto aprende na prática a fazer escolhas mais conscientes. Baixe o aplicativo Roblox, procure por Rolê que Rende Bebê e embarque nessa jornada que junta diversão e educação financeira. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar. Elton agora, gente, vai fazer o rolê render. Vai levar felicidade para casa. O Elton, simbolicamente, mas, gente, se você quer saber mais sobre essa iniciativa, nós temos, então, o Rolê que Rende Bebê, basta jogar aí no Google, é um portal que já faz o nosso quiz do Rolê que Rende e também agora tem no Roblox. Acompanha, tá, Elton? Também o personagem do game. A minha filha vai ficar feliz. Então, não fiquem com inveja do Elton, gente. Vamos colocar para render aí, né? E aprender muito mais sobre educação financeira. Queria, claro, deixar aqui para que vocês todos saibam, né? O Rolê que Rende como plataforma, ele tem diversos assets, então não consegui esgotar todos os formatos, mas a gente até meio contraintuitivo, né? Por que o Rolê que Rende começou com as nossas lojas? Se o público-alvo primário, né,
era Nato Digital. E aí eu explico rapidamente. Para a gente, as nossas lojas, elas são as grandes protagonistas e a maior potência do varejo. Então, como potência do varejo, a gente precisava que o nosso gerente, né, e todo o nosso esquadrão de elite de vendas, ele se conectasse com a nova geração de clientes e entregasse esse valor, que é ter uma relação saudável com as finanças. Hoje isso é um modelo em escala, de norte a sul, e que você consegue encontrar essa conversa muito facilitada sobre investimentos e educação financeira em todo o Banco do Brasil. Então, fica a dica aí e vamos de Rolê que Rende. Josi, obrigado pelos presentes. A minha filha vai ficar extremamente feliz. Fiquei feliz, eu não comentei com você, mas eu sou um pai de uma criança típica e eu gostei do projeto que você comentou da PAI. É um trabalho que a gente tem também de levar orientação, né, para ela. Eu lembro a primeira vez que eu levei ela no mercado e ela também não entendia e agora ela entende super bem. Então acho que é uma construção do que a gente está fazendo aqui, né? Bom, Cláudia, Claudinha, como a gente chama, né? Você tem... Primeiro que você é uma grande entusiasta do Meu Bolso em Dia. Meu Bolso em Dia, para quem não conhece, é a marca ou o canal de comunicação de educação financeira da Federação para toda a população. Já existe desde 2010. A Cláudia, ela é diretora do PROCON Estadual do Paraná, professora também do curso de Direito do Consumidor. É uma grande influenciadora, entusiasta, porque a gente estava passando aqui, um monte de gente falando com ela no corredor, falei, deixa eu levar ela até a sala VIP, né? Mas assim, Cláudia, você que tem feito um trabalho incrível, não só de elevar o Meu Bolso em Dia, né, divulgar essa informação de educação financeira para a população do Paraná, mas também trazer um novo olhar através do seu olhar como responsável por levar a questão da mensagem do direito do consumidor para o consumidor e também para os seus alunos, né? Traz para a gente como que o PROCON e como a sua atuação como agente de política pública dentro do Estado do Paraná é fundamental para transformar a realidade da população que precisa dessa informação e como que vocês estão fazendo isso lá dentro do Estado. Bom, muito boa tarde a todos e a todas. Obrigada, Ali, Alessandra, queridíssima, Welton, pelo convite, a Febraban. Bom estar aqui com vocês. Teve momentos que eu me desesperei ouvindo vocês falando, teve momentos que eu fiquei feliz ouvindo vocês falando. Eu ainda sou da época do papel, embora no evento de tecnologia, porque eu escrevo, senão eu não lembro dos troços depois, né? Respondendo ao teu questionamento, Elton, em relação a como é que a gente faz no PROCON, né? Eu vejo que os bancos, as instituições, de um modo geral... Eu vou repartir em duas partes a minha resposta. Tem excelentes projetos que podem, enfim, levar a educação do consumidor, de fato, melhorar essa situação que a gente vive, que é um consumidor desinformado, um consumidor aviltado a todo momento. Mas eu vejo também que esses mesmos fornecedores, em que pese invistam pesadamente nesses projetos, talvez deixem de olhar, de alguma maneira, o que se faz para levar esse consumidor para uma situação de endividamento, né? Esse é um fato. Claro, eu vou falar do meu universo, que é o universo de consumidores que reclamam a todo momento, que são pessoas que estão ali sendo bombardeadas por ofertas de crédito que são absolutamente incompatíveis com a sua capacidade de pagamento. E uma coisa que eu costumo dizer sempre, a parte mais difícil da gente fazer um cartão de crédito, por exemplo, ou, enfim, né, contratar um crédito, especialmente nesses bancos mais modernos, a parte mais difícil é, com certeza absoluta, acertar a cara da gente naquela bolinha. Porque o resto é muito fácil, né? Ou seja, a concessão de crédito é muito fácil. Então, eu acho, e aí eu me lembro uma conversa que eu tive com a Juliana, a Lorena, lá nos idos de 1900 e bolinha, e que eu sempre digo que parece que o pé não conversa com a cabeça de vez em quando. A cabeça diz A e o pé vai para o outro lado. Diz vai para lá, e talvez vocês sejam a cabeça, né? Vocês que trazem esses projetos tão legais. Eu não estou falando do Meu Bolso em Dia, tá? Eu estou falando dos projetos dos bancos. Meu Bolso em Dia não é legal? Oi? Meu Bolso em Dia não é legal? É maravilhoso, mas espere, já vou chegar lá.
eu acho que tem que ter uma ligação mais, digamos, mais profunda entre a parte comercial do banco, né? Não, peraí, gente, não adianta investir em educação financeira quando a gente, do outro lado, está empurrando o consumidor, né? É o anjo e o demônio, né? De um lado, você com um projeto maravilhoso, vocês também, o de vocês é sensacional, e do outro lado, a galera estimulando a pessoa. Não, pega esse crédito aqui, vamos lá, pega esse crédito que você vai dar conta. Não vai dar conta. Não vai dar conta, e dá para provar isso com muita facilidade. Eu fiz hoje, assim, por brincadeira, tá? Uma pesquisa, até às 16 horas e 2 minutos, que foi o momento que a gente começou aqui, a gente teve 677 respostas. Das respostas, foi colocado no Instagram, no meu Instagram. Meu Instagram é @Cláudia Silvano. Entrem lá e respondam, por favor. Ó, o público que respondeu, né? 80% entre 30 e 60 anos. 88% mulheres, porque eu tenho mais seguidora mulher do que seguidor homem. 73%, e aí começa a dar um negócio na gente, né? 73% tem ensino superior ou pós-graduação, ou seja, gente informada. Não são pessoas desinformadas. O que é assustador quando a gente vai para as próximas, enfim, para as próximas respostas. 66% dos respondentes tem carteira assinada ou é aposentado. Ou seja, tem uma renda, né? Por menor que seja essa renda, é uma renda que vai cair, né? Não é o cara que não tem renda ou que é autônomo, que hora tem, hora não tem, né? Assim, e aí eu perguntei, né? Como que as pessoas controlam as suas finanças? E aí entra a beleza do Meu Bolso em Dia. Calma que eu já chego lá, tá? E é incrível, né? Porque 20% diz que faz o controle mental, gente. Como é que uma pessoa faz um controle mental de finança? Não é possível um negócio desse. Não precisa se identificar. Então não precisa mentir, né? Na resposta. Ora, 20, é controle mental. Como é que é? Vamos lá. Vocês lembram o que vocês comeram ontem? Possivelmente não lembrem. Logo, como é que vocês vão lembrar? Hoje é dia 10, né? 11. O que você comeu no dia 1º? Sei lá, não sei nem se comi dia 1º. Então, não tem como fazer controle mental. E 28% disse que não faz. E não faz por quê? Porque não tem disciplina, tá? Não tem disciplina. E, assim, em que pese 96% dos respondentes dizer e afirmar, enfim, que a organização financeira é, sim, importante. E aqui a resposta que encheu meu coração de tristeza. Porque, como o Elton falou, nós somos entusiastas do Meu Bolso em Dia. E, quando eu digo nós, eu estou falando de PROCONs. Eu acho que se a defesa do consumidor, né, toda ela, todos os PROCONs. Então, vamos lá, eu sou um PROCON pequenininho lá em Poraporinha, lá. Não sei mexer na internet, não tenho dinheiro para nada, porque essa é a nossa realidade, né? Mas hoje tem rede social. E tem o Meu Bolso em Dia, que eu posso colocar minha logo e dizer, olha, consumidor de Piraporinha, eu tenho aqui uma forma de você minimamente ter acesso a conteúdos de educação financeira. Não é possível que quem não tem nada, que quem não consegue fazer, né, um tipo de trabalho, porque é muito complicado o trabalho do Meu Bolso em Dia. Tem que ter conhecimento para montar o conteúdo, gente para falar sobre determinados temas, as trilhas lá para você saber se você está endividado ou super endividado. A gente não consegue fazer isso nos PROCONs, né? Então, o que eu diria para vocês? Além desses, e digo para todos os bancos que estão aqui, financeiras e tal, se vocês têm projetos para oferecer, né, para o consumidor de vocês, para o cliente de vocês, primeiro, conversa com a outra ponta, vê se a outra ponta não está te sabotando. Porque você está aqui trabalhando que nem doido, faz um projeto lindo desse, mas tem um cara que está vendendo crédito de forma predatória. Então, isso é algo. Segundo, vocês, junto conosco, com a defesa do consumidor, fazer o estímulo para a utilização do Meu Bolso em Dia. Porque o Meu Bolso em Dia não é do BMG, Meu Bolso em Dia não é do Banco do Brasil, não é da Caixa Econômica, não é... Faltou um. Cicobi. Ou seja, o Meu Bolso em Dia é
da Febraban é dos PROCONs, é do cidadão. O que ele precisa? E aí o que me enche de tristeza. 98% dos respondentes não conhece. E olha que a gente divulga lá no Paraná. Então, talvez a gente tenha que estabelecer uma estratégia. Como é que a gente faz esse conteúdo chegar na cabeça do consumidor? Em que momento que esse conteúdo vai se tornar interessante para esse consumidor? Como é que eu fiz isso? Como é que eu tento fazer isso lá no Paraná? Eu dou aula em curso, em graduação, preparatório para a carreira jurídica e preparatório para a OAB. Os meus alunos da graduação, além da prova, têm que fazer um trabalho. E eu falei, eu quero que vocês entrem no meu Bolsa em Dia, naveguem no meu Bolsa em Dia e me façam um vídeo, né, sobre o meu Bolsa em Dia. Claro que vem aquele vídeo, Lorena, do cara que está no banheiro, no carro, foi coisa ridícula, mas vem coisas surpreendentes. E eu trouxe para vocês um vídeo que meus alunos fizeram, são alunos desse período, eles estão no 9º período do curso de Direito, e eles fizeram um vídeo sensacional. Se alguém puder, por favor, colocar. Meu nome é Tony, e aqui vão 6 dicas para você ter boas práticas financeiras. 1. Guarde um pouquinho do seu dinheiro. Sempre que ganhar uma mesada ou um presente em dinheiro, tente guardar uma parte. Assim você pode juntar para comprar algo bem especial mais tarde, como um brinquedo ou um livro que você gosta. 2. Faça um caderninho dos seus gastos. Pegue um caderno e anote tudo o que você ganha e o que você gasta. Isso ajuda a saber direitinho para onde está indo o seu dinheiro, e é até divertido ver como ele é usado. 3. Dinheiro dá trabalho, sabia? O dinheiro vem quando alguém trabalha bastante. Então, é importante pensar antes de gastar para não desperdiçar com algo que você talvez nem precise tanto. 4. Pense no que você quer comprar. Se tem algo que você quer muito, pode fazer uma meta, ou seja, juntar dinheiro até ter o suficiente. Cada vez que guardar, vai estar mais perto de realizar esse desejo. 5. Compre só o que vale a pena. Antes de comprar algo, se pergunte, eu realmente preciso disso ou só estou com vontade agora? Isso ajuda a gastar seu dinheiro com coisas que são realmente importantes. 6. Guarde e veja ele crescer. Se você guardar dinheiro, ele pode crescer com o tempo. É como plantar uma sementinha que vira uma árvore grande no futuro. Essas dicas vão ajudar você a cuidar bem do seu dinheiro e a realizar coisas legais no futuro. Que tal tentar? Acesse o site Meu Bolso em Dia para mais dicas. Esse vídeo foi feito pelo Alexandre, pela Elisa e pelo Hugo, né? É o grupo dos alunos, enfim. E eu falei para eles, me surpreendam, e eles me vieram com esse vídeo. Eu adorei, eu achei sensacional. Por quê? Porque fez sentido. Fez sentido para eles, né? Então é isso que a gente tem que trabalhar agora, a partir de agora. Então, aqui não é uma exposição, é um convite, né? Para a gente trabalhar junto, porque vocês têm algo que a gente não tem, que é o Meu Bolso em Dia. O Elton, que é o dono do Meu Bolso em Dia, falou que a gente pode colocar o nome da gente lá no Meu Bolso em Dia. Então vamos botar para quebrar com um negócio que é tão legal e que o que a gente tem que fazer é esse ajuste fino aí para saber em que momento e como esse conteúdo faz sentido para o consumidor. É isso, obrigada. Pessoal, a gente vai fazer uma rodada aqui rápida por conta do tempo, mas eu quero comentar, Cláudia, quando nós pensamos em convidar você para esse painel, a gente tem aqui, junto com a Alessandra, que não me deixa mentir, acho que um papel que o Mauri trouxe para a gente, que é a gente precisa ampliar o diálogo com as outras frentes de trabalho. Então, a gente tem um trabalho muito constante com o Banco Central, está aqui o Marcelo, que toda semana a gente dialoga sobre isso. A gente tem um trabalho muito interessante com vocês, que foi uma aproximação que a Alessandra proporcionou, que é a gente precisa pensar de forma convergente. Então, assim, a população é a mesma. O mesmo cliente que está aqui nessas instituições é o mesmo cliente que chega para você também. Relação de consumo sempre vai ter conflito, sempre, em qualquer frente. A gente sempre fala, 1/3 dos problemas que o cidadão tem é ligado ao setor bancário. Isso aí está lá, várias pesquisas que trazem. Mas o nosso papel é exatamente fazer isso. E ouvir você é importante para a gente que está aqui do lado de cá também, falar assim, poxa, eu vou conversar com meu amigo da área comercial, para trazer para ele um pouco da visão do que a gente faz. Então, acho que a gente agradece, tá? Exatamente esse feedback que você trouxe. É extremamente importante ouvir vocês, tanto o regulador como os órgãos de defesa e proteção do consumidor, para a gente continuar melhorando. O nosso intuito é melhorar cada vez mais a nossa relação com o cliente na ponta, tá? Então, e eu acho que não fica só o convite do Meu Bolso em Dia para os PROCONs, mas as instituições que estão próximas dos órgãos de defesa e proteção do consumidor também apresentar essas iniciativas, que
que são maravilhosas. Fala, olha, nós temos e vocês também podem utilizar. Então, eu acho que é uma aproximação que a gente tem que fazer cada vez mais, mostrar que existe, sim, conteúdo de qualidade que pode, sim, chegar no consumidor. O Meu Bolso em Dia é um canal, por isso nós conseguimos firmar esses acordos de cooperação para que possibilitasse para vocês um instrumento a mais de levar para o consumidor. Bom, vou passar rapidamente por todo mundo, eu preciso que vocês falem em 1 ou 2 minutos assim, as considerações finais, o que vocês enxergam de oportunidade, desafio, mas assim, 1 ou 2 minutos mesmo, já agradecendo todo mundo, mas antes de concluir, eu quero perguntar para vocês aqui que estão com a gente, tá? Quem aqui teve acesso à educação financeira em casa ou nas escolas? Levante a mão, por favor. Gente, a gente tem 50 pessoas, 3 pessoas levantaram a mão. Então, é esse desafio que nós temos hoje e que a gente quer trazer para vocês que não tiveram acesso e que não é falha de vocês. Nós vivemos períodos hiperinflacionados no Brasil, a gente não teve acesso a conteúdo, mas agora nós temos acesso a conteúdo. Então, utilizem esses materiais, repliquem isso para quem não teve acesso, para que tenha. Então, eu acho que esse é o primeiro desafio que nós temos, né? Fazer com quem não teve acesso, replicar isso, porque eu não sei nem o que fazer, né? Então, como é que eu replico o que eu não sei, o que eu não tive, né? Então, de novo, vai levar para dentro de casa, hoje nós temos muito mais informações, e esse aqui é um pouco dos exemplos que nós tivemos. Cláudia, eu vou começar com você, para que você faça as considerações finais, e fala um pouco do que você enxerga como oportunidades que o PROCON pode atuar na frente da educação financeira. Quando o Elton falou, quando eu convidei a Cláudia, eu falei, eu sou a cota dele, né? Não, imagina. É um privilégio ter você aqui. Brincadeira. Acho que a oportunidade é essa que eu mencionei agora, né? Eu não vou nem repetir, acho que é isso. Vamos trabalhar junto para construir os PROCONs estaduais, estimular os PROCONs municipais. Eu acho que é uma oportunidade para os PROCONs municipais, por quê? Porque os PROCONs municipais têm mais precariedade que todos, enfim. Então, se tem um conteúdo de qualidade que não é um conteúdo do banco XYZ, é para o consumidor, é do PROCON para o consumidor. Acho que é isso. Vamos trabalhar junto e definir uma estratégia. Perfeito. Rosana? Bem, se você for a cota do UEL, que bom que existem as cotas, né, gente? Que eu acho que foi super boa a contribuição. E acho que de todo mundo, né? Acho que uma coisa que o Moreno falou no início é assim, a gente fazer junto, porque aqui não é um banco ou outro banco, é todo mundo pensando em como levar mais educação financeira para a comunidade, né? Acho que, assim, como última fala minha, eu acho que, para mim, e o que a gente discute muito lá no BMG, assim, como é que a gente traduz isso de uma forma muito simples, muito fácil de entender, né? Vamos pensar que num país que a gente ainda tem milhões e milhões de brasileiros que são analfabetos funcionais, né? Que sabem ler e escrever, mas têm uma dificuldade de compreensão. Como é que a gente traduz isso, esse tema que é complexo, que é difícil, que mexe com a emoção, que mexe com os medos da gente, que afeta o futuro da gente, em algo fácil de entender? E eu acho que aí fundamental é ir viver a realidade daquela pessoa, né? Assim, o que ela enfrenta no dia a dia, o que ela realmente precisa saber, as dificuldades que ela tem, e a gente, a partir da realidade dela, construir o nosso conteúdo, né? Não importa se é tecnológico, se é analógico, mas importa que fale a linguagem do cliente, que fale o que ele precisa ouvir realmente, né? Acho que esse ainda é o nosso grande desafio, e é nisso que a gente realmente precisa investir, né? Obrigada. Perfeito. Josi, no Olhar do Banco do Brasil. Primeiramente, agradecer. Inclusive, a provocação, Cláudia, eu gostei muito, porque é bem isso. A gente, quando está aqui fazendo as estratégias, desenhando, ainda está lá no design, a gente tem que olhar essa jornada de ponta a ponta, né? E aí, eu lembrei do valor que é quando eu trago que é a experiência. A experiência nada mais é, gente, do sentimento que você gera no consumidor quando ele entra em contato com a sua marca. Só que isso, a experiência de ontem, ela já é falida hoje. Por quê? A jornada muda. E mesmo assim, é o mesmo cliente e a gente tem que entregar o mesmo valor, com os mesmos princípios, né? Blindando tudo que é premissa quando nasce uma estratégia. Então, eu queria guardar aqui, talvez, esse valor, que é entender que a experiência com o mercado financeiro, ela tem que ter esse olhar de ponta a ponta, na visão de que nós estamos entregando valor, sim, capturando valor também, porque esse é o nosso negócio, né? Nós estamos falando aqui de um tema que fala da sustentabilidade dessa indústria. Porque nós precisamos do nosso consumidor para manter
esses negócios sustentáveis, sem, claro, violar premissas importantes. E aí a gente está falando desse futuro promissor com toda a nossa sociedade. Então, em nome do Banco do Brasil, gostaria de reforçar que sim, esse é o nosso compromisso, é ser próximo e relevante na vida das pessoas em todos os momentos e que seja nessa linha de vamos cocriar juntos, né, jogar todos aqui juntos para que a gente consiga entregar esse futuro e a partir de hoje. Obrigada. Maravilha, obrigado, Josi. Eduardo, Sicoob junto com os associados, como que vocês enxergam as oportunidades e levar ainda mais essa capilaridade junto a esses tantos porta-vozes que vocês têm em tantos lugares? Bom, hoje todos os programas educacionais, né, em relação à educação financeira do Sicoob, eles são elaborados em 3 premissas básicas, né, que é o autoconhecimento, a educação financeira contextual e prática e o senso de comunidade, até porque somos uma instituição cooperativista. E nós enxergamos uma grande oportunidade, principalmente com relação à educação financeira, no que diz respeito à questão do contextual e prático, ou seja, nós estamos, na medida do possível, tentando tirar a educação financeira de uma caixinha de conteúdos e transformar isso em algo cultural, não só para os nossos associados, mas para as comunidades de uma maneira geral. Afinal de contas, o que a gente precisa, né, é que essas pessoas entendam que aquilo ali não é um só conteúdo para ser visto uma vez ou outra, mas que isso seja internalizado nas práticas do dia a dia. Então a gente tem trabalhado muito nesse sentido e acho que é uma oportunidade grande que todas as instituições têm, inclusive, né, como foi falado aqui no painel anterior, a jornada do cliente, né, a educação financeira dentro da jornada do cliente. Então a gente tem tentado se aproveitar dessas oportunidades para transformar isso em algo de fato cultural para o brasileiro, começando desde cedo, como a gente falou aqui no painel, mas avançando também para outras idades, enfim, para que a gente não perca a oportunidade também de falar de educação financeira para o público adulto, para o público idoso, enfim, acho que a gente tem uma gama muito grande de oportunidades aí para trabalhar esses programas, enfim, em parcerias, né? Dentro do cooperativismo a gente fala muito da intercooperação, né? Então assim, a gente tem trabalhado, eu estou vendo a Cristiane do Sicredi ali, de vez em quando a gente tem feito trabalho juntos, então a ideia é essa, somar para que isso se torne cada vez mais natural para o brasileiro, né? Para que não precise toda hora alguém estar indo lá e falar, fulano, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo relacionado à educação financeira, que seja algo de fato natural e que esteja inserido na cultura do brasileiro. Moreno, a Caixa, dentro dos pilares sociais, de entrega social, como que vocês enxergam ainda mais essa abrangência e oportunidade de levar a orientação financeira e todos os pilares que estão sendo trabalhados dentro da diretoria de sustentabilidade para todos os clientes do banco? Eu faço cor aqui com o que a Cláudia colocou, acho que é um pouco da dor que a gente sente, né, de que não seja uma pauta exclusiva da área de responsabilidade social do banco, né, em que pese, né, a gente conduzir as diretrizes de educação financeira e disseminar isso para as outras áreas, não pode ser uma pauta desassociada do negócio, né? Então, acho que um ponto importante, né, até da forma como a gente tem conduzido esses projetos, esse cuidado com o jovem, com os idosos, ali no caso do BMG, com todos os segmentos de clientes, né, como a Josi trouxe também do Banco do Brasil, é que isso não seja um projeto isolado, né? Acho que o que a gente tem trabalhado hoje na Caixa, e isso tem demandado um esforço muito grande, é justamente de integrar a educação financeira na jornada de contratação, na jornada de uso dos produtos, no pós-venda, porque ali realmente é quando você consegue incutir nos hábitos de consumo do cliente esses conceitos, né, para que não fique... A gente sempre discutiu isso, veio também com o Banco Central, né, na revisão ali da política de educação financeira, é que hoje já não atende mais você ter um site, né, com conteúdo de educação financeira para as pessoas consultarem. Eventualmente elas vão consultar quando elas já estão numa situação difícil de remediar, né, numa situação de superendividamento, por exemplo, né. Então, de que forma que a gente consegue, né, entendendo as necessidades dos clientes, a partir da visão de jornada mesmo, mapear a jornada do cliente, você consegue colocar ali pílulas de educação financeira para que ele consiga incorporar esses hábitos no seu dia a dia, né? Acho que o grande desafio é esse. A gente tem uma responsabilidade gigantesca, né, de não atuar em silos, né, dentro da Caixa, especialmente como uma instituição muito grande. A gente tem um papel social que nasceu com a empresa, né, o propósito da Caixa, e ao mesmo tempo a gente tem que manter, né, a gente tem que garantir a sustentabilidade, a perenidade da empresa. Então, essa integração do comercial com o social com certeza o desafio que nos move ali no nosso dia a dia.
Bom, quero agradecer a todos os colegas aqui do painel, a Cláudia, a Rosana, a Josi, o Eduardo, o Moreno. Quero agradecer vocês que ficaram conosco até esse momento. Espero que que todos os conteúdos aqui trabalhados possam acrescentar o dia a dia de vocês, possam acrescentar dentro da organização de vocês também. Estamos à disposição para colaborar, cooperar, integrar os nossos esforços, aos esforços de vocês também. E contem com a gente. Aproveite o Febraban Tech, lembrando que no final do dia tem um show da Paula Lima. Então aproveitem aqui o resto de evento. Obrigado, pessoal.